27. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 225. Cobra Negra nível 10. 4. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site Nuble Notas, na minha humilde opinião de alguém que já acompanhou muitas obras. Entre todos os protagonistas que eu já acompanhei, Levi está entre os piores. Já estamos nos capítulos 225. E a obra ainda não conseguiu me cativar, fora que ainda não apareceu nenhuma personagem feminina relevante ou interessante. Na verdade, não tem nenhum personagem secundário interessante. Tivemos os 3 irmãos ursos, o rei macaco e aquele mamute blindado. Eu pensei que eles seriam relevantes, mas ficaram de escanteio. O mais próximo que temos de um personagem secundário interessante é o vampiro Anderson. Enfim, a obra tem mais de 2.400 capítulos. Se até o capítulo 600, ela não se desenvolver, e conseguir me cativar, eu vou dropar dela. Agora fiquem com o vídeo. Levi expressou sua gratidão a Anderson. Após retornar para casa, Levi ordenou que os seus subordinados reforçassem as patrulhas em Flower City. Tenho que dizer que os membros do clã de sangue são problemáticos. Levi suspirou em seu coração. Nessa situação, ele só podia tentar aumentar sua força antes que uma possível vingança chegasse. Levi não tinha medo dos outros, contanto que não fosse Anderson, um cavaleiro lendário, ou um membro do clã do sangue. Com seu trunfo, se esses membros do clã de sangue ousassem provocá-lo, ele os mataria. Claro que seria melhor resolver o conflito por meio de um cavaleiro. Era o ano novo 107 do calendário do brilho sagrado. A técnica de controle de insetos de Levi agora estava no nível 3. O número de escorpiões santos que ele conseguia controlar chegou a 100. Ele só tinha um certo número de escorpiões santos agora. Levi abriu a bug house e 100 Saint escorpiões saíram em massa. Eles se reuniram ao redor do corpo de Levi, e Levi lhes deu ordens através da técnica de controle de insetos. O Levi atual já conseguia controlar esses escorpiões santos para executar comandos de ataque. É claro que Levi ainda tinha uso limitado da técnica de controle de insetos nível 3. Ele teria que atingir o nível 4 para ser mais eficaz. No entanto, havia um problema. Levi não tinha escorpiões santos suficientes. Felizmente, havia escorpiões santos machos e fêmeas entre as 100. Não era problema para eles se reproduzirem continuamente, mas levaria algum tempo. Levi percebeu que o desenvolvimento desses escorpiões santos diferia significativamente de um para o outro. Alguns deles eram enormes e ferozes, enquanto outros eram menores e apáticos. Isso envolvia uma área de pesquisa vital da escola de insetos, a criação de insetos mutantes. Eles selecionavam constantemente escorpiões santos com boa linhagem e qualidade para a reprodução direcionada. Eles eram alimentados com drogas evolucionárias específicas, e seus descendentes tinham maior probabilidade de gerar escorpiões santos mais fortes. Esse era o método de intervenção humana para fazer com que os escorpiões santos sofressem mutações continuamente em uma boa direção. No final das contas, esse inseto de baixa qualidade pode um dia se transformar em um inseto aterrorizante de alta qualidade. No entanto, Levi não tinha conhecimento suficiente nesta área. Cultivando os santo escorpiões envolvia muito conhecimento mágico, incluindo fármacos, mutação, linhagem e até alquimia. Ele não havia aprendido nada disso sistematicamente, então só lhe restava deixar a natureza a seguir seu curso. Quando ele chegasse ao mundo mágico, ele poderia tentar cultivá-lo. Durante esse período, além do avanço em sua técnica de controle de insetos, Levi teve outro avanço, a técnica de respiração da cobra negra. Ele atingiu com sucesso o limite do nível 10, técnica de respiração da cobra negra, nível 10, máximo, avanço disponível, efeito especial, escama negra, líquida, com a técnica de respiração da cobra negra nível 10. Levi avançou com sucesso para as fileiras do cavaleiro mais forte abaixo do lendário. Nesse estágio, ele era mais poderoso que o chamado Grão Cavaleiro Superior e estava a apenas um passo de se tornar lendário. De acordo com alguns romances online de sua vida passada, ele poderia ser considerado um cavaleiro meio lendário. O ex-cavaleiro do Cavalo Branco, o Punho do Império e o Duque de Montenegro eram todos especialistas nesse nível. Um grão cavaleiro comum não era páreo para uma potência como eles. Só um grande cavaleiro de alto nível dificilmente conseguiria enfrentá-los. Anteriormente, Levi dependia de suas diversas técnicas de respiração e de seus atributos versáteis para ser comparável a um grande cavaleiro de alto nível.
Levi dependia inteiramente de seu cultivo para se equiparar ao punho do império. No coração de Levi, a semente da cobra negra era ainda mais realista. A cobra negra com uma vela era extraordinária, e seus olhos eram aguçados, emitindo uma majestade poderosa. Abaixo da cobra negra estavam as bestas gigantes de duas pernas rugindo para o céu. Havia também gigantes de gelo, baleias de sangue, sereias, rinocerontes gigantes, montanhas de avestruz, bestas de sangue, lobos do trovão, bestas do vórtice, etc. Inúmeras feras lendárias antigas lutavam dentro do corpo de Levi, deixando-o vivo. Isso fez Levi sentir como se seu corpo tivesse se transformado em um zoológico. Levi saiu de sua reclusão. De repente, sentiu um calor no peito. Ele tirou rapidamente o papel de fogo do peito. Então, para surpresa de Levi, o papel de fogo começou a emitir fumaça verde e a se auto-inflamar. Finalmente há novidades. Levi reclamou. Ele havia esperado amargamente por alguns anos. Finalmente houve notícias das 4 grandes famílias. Não há tempo para encontrar um sucessor. De repente, Levi pensou em algo. Se ele fosse embora, o que aconteceria com seu território? Ele ainda tinha que resolver essas questões. Levi empacotou seus itens essenciais enquanto pensava em contramedidas. Ele já havia pensado sobre esse problema antes. Ele também encontrou alguns candidatos. Entretanto, embora essas pessoas tivessem boas habilidades de gestão e fossem leais a ele, sua força não era muita. Veja São, por exemplo. Embora São fosse agora um cavaleiro oficial e Levi confiasse nele, o prestígio de São em Flower City estava longe de ser suficiente. Com a força de seus oponentes, eles provavelmente ficariam inquietos se Levi deixasse seus territórios por muito tempo e nunca mais retornasse. Todos se comportavam apenas como bebês obedientes diante do poder feroz de Levi. Após a partida de Levi, não demorou muito para que muitos se arriscassem movidos por seus interesses. Naquela época, era muito provável que usurpassem o poder e se apropriassem das riquezas de seu território. Portanto, Levi sempre quis um grande cavaleiro leal a ele para administrar seu território. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 226 Cobra Negra Nível 10 5. Tudo o que ela precisava fazer era agir conforme sua vontade e supervisionar o território. Eu deveria perguntar ao Knight Anderson. Ele pode ter algumas boas sugestões. Além disso, estou prestes a deixar este mundo, então tenho que me despedir deste meu bom amigo. Levi empacotou tudo o que precisava para se preparar para sua viagem ao mundo bruxo e colocou na casa dos insetos e na bolsa da gula. Ouro, diagramas de herança de técnicas de respiração, medicina secreta, orgulho do Rei Leão. Os ingredientes para o remédio secreto deveriam ser encontrados no reino dos incrédulos. Os recursos lá eram muito mais abundantes do que no mundo humano, então Levi não estava preocupado com o remédio secreto. Depois de tudo preparado, coube aos 3 irmãos e aos generais a em arquivo. Os bichinhos de estimação que Levi havia domesticado no mundo humano não podiam ser levados embora. Embora a casa dos insetos pudesse armazenar seres vivos, era óbvio que não poderia manter aqueles grandões. Além disso, Levi sentia que permanecer no mundo humano era o melhor lugar para eles. Se o cavaleiro Anderson não tivesse uma solução para o problema do sucessor de Levi, Levi confiaria temporariamente o território às poucas pessoas em quem mais confiava. Eram todas do Vale da Água Negra. Sob influência e lavagem cerebral de longa data, eram obedientes e leais a Levi. Não precisavam se preocupar com traição. Então, ele faria os 3 irmãos e os 2 generais em ouvirem essas pessoas no futuro. Com 5 bestas divinas guardando o território, ele não deveria ter que se preocupar no curto prazo. Isso era especialmente verdadeiro para Apesindri, que tinham uma expectativa de vida longa, podendo viver pelo menos 100 anos. Levi acreditava que esse método era viável. Por fim, chegou a Rhys, a Águia das Neves. As Águias das Neves não tinham uma vida longa. Quando Levi assumiu a Rhys, ele não era jovem. Depois de todos esses anos, a Rhys já estava velho. Levi afagou a cabeça de Arris e sorriu. Você está livre agora, Arris. Pode perseguir o que quiser no futuro ou se aposentar neste castelo. Arris inclinou a cabeça e olhou para Levi. Levi podia sentir a tristeza de Arris. No fim das contas, Arris escolheu passar os últimos anos no castelo. Sua habilidade de caça havia se deteriorado demais. Se saísse, poderia morrer de fome. Depois de lidar com os assuntos do território, Levi foi até a rua Tantum.
13. E encontrou Knight Anderson bebendo sangue de galinha. Ao ver a chegada de Levi, Anderson elegantemente limpou o sangue do canto da boca e disse, olhando para sua expressão, parece que você está indo embora. Levi assentiu. Sim, recebi uma mensagem das 4 grandes famílias. Devo poder ir para o reino dos incrédulos, então vim me despedir de vocês. O cavaleiro Anderson sorriu. Parabéns, então. Você não veio até mim sem motivo. Deve ter algo a me pedir desta vez. Sim, Levi sorriu amargamente. Então, Levi contou a Anderson sobre o que o estava preocupando. Anderson riu. Você é igual a mim. Você só se importa com o cultivo e não encontra uma parceira. Se não, poderia ter deixado alguns filhos. A situação atual é realmente muito incômoda. Para você, seguir o caminho de um mago é mais crucial. Para o território, você quer encontrar alguém para transferi-lo na superfície e deixá-lo se tornar um lorde legalmente, mas essa pessoa deve ser completamente leal a você e não traí-lo. Na superfície, ele deve ser um lorde, mas deve ser seu porta-voz no mundo humano. É isso mesmo. Sir Anderson, o senhor aceita ser o lorde por diversão? Perguntou Levi, meio brincando. Anderson balançou a cabeça. Pare de brincadeira. Não quero ser um lorde. Prefiro ficar sozinho. O clã do sangue tem uma técnica secreta chamada maldição do escravo de sangue. Aqueles atingidos pela maldição do escravo de sangue se tornarão seus servos de sangue e serão leais a você. No entanto, a maldição do escravo de sangue só pode ser lançada por nós, do clã de sangue. Por que você não se torna um membro do clã de sangue? Posso ajudá-lo a realizar uma cerimônia de transformação e permitir que você se torne um membro do clã de sangue com uma longa vida útil. O preço é se esconder na escuridão e não gostar do sol. De agora em diante, você só pode ser acompanhado por sangue, brincou Anderson. Levi balançou a cabeça rapidamente. Ele não queria depender de sangue para sobreviver no futuro, nem queria perder a luz do sol, nem queria ser tratado como um alienígena pelo mago. Fora isso, ele não tinha objeções ao clã de sangue. Além da maldição do escravo de sangue, Sir Anderson tem outros métodos? Perguntou Levi. Anderson balançou a cabeça. Por que não me deixa ver essa maldição do escravo de sangue, Sir Anderson? E se eu também tiver o sangue do clã de sangue? Levi disse brincando. Anderson pensou por um momento e disse, ainda te devo um favor. Tem certeza de que quer usar esse favor para trocar por um feitiço inútil para você? Levi assentiu. Agora ele não tinha outra escolha. Quanto ao resto, ele não se sentia à vontade. Pela descrição de Knight Anderson, a maldição do escravo de sangue era o que ele precisava. Se ele pudesse aprender isso, ele seria capaz de resolver seu problema. Tudo bem, a escolha é sua. Não volte atrás na sua palavra. Anderson passou um cântico para Levi. Levi memorizou o canto. Então, vou me retirar. Se Sir Anderson precisar de ajuda, por favor, venha ao meu castelo e procure meu mordomo. Se Sir Anderson deixar o mundo e for para o reino dos incrédulos, poderemos nos encontrar novamente e continuar a discutir o caminho da cavalaria, disse Levi. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 227 Cobra Negra Nível 10 6. Esqueça. Eu nem tenho talento para me tornar um mago. Ir para o reino dos incrédulos é pedir encrenca. É melhor eu viver no mundo humano, disse o cavaleiro Anderson com inveja. Ele tinha muita inveja do talento de Levi como cavaleiro e mago. Levi tinha muitos caminhos, enquanto ele só tinha um caminho da cavalaria. Quanto à sua identidade como um clã de sangue, a força de um clã de sangue secundário atingiu seu reino. Se ele quisesse ser mais forte, ele só poderia ser um membro do clã de sangue primário, o que era ainda mais difícil. Depois de se despedir do cavaleiro Anderson, Levi voltou para casa para estudar a maldição do escravo de sangue. Ele planejava tentar em 3 dias. Se não desse certo, ele iria imediatamente para a capital. A velocidade atual de Levi levaria apenas 2 dias para chegar à cidade do Rei Esmeralda. Portanto, 4 dias ainda eram suficientes. Por outro lado, o cavaleiro Anderson recebeu notícias de um velho amigo do clã do sangue que estava dormindo há muito tempo. Ele deixou a cidade das flores para visitar seu velho amigo. Para uma existência tão longa como a dele, cada amigo que vivia no mundo valia a pena ser estimado. No castelo, Levi começou a entoar o encantamento da maldição do escravo de sangue. Para lançar a maldição do escravo de sangue, era preciso haver um alvo correspondente. Esse alvo era a pessoa que o clã de sangue escravizaria.
Levi encontrou um prisioneiro na prisão como seu sujeito experimental. Ele sentiu que, já que seu painel de proficiência podia ignorar a maldição da linhagem dos cavaleiros e as restrições da linhagem dos transcendentes, ele poderia ignorar as restrições da linhagem do clã de sangue. Claro, isso era apenas um palpite de Levi. Afinal, as restrições da linhagem do clã de sangue estavam em um nível completamente diferente dos dois anteriores. Independentemente do que acontecesse, os dois primeiros ainda estavam dentro da raça humana. A diferença na linhagem não era significativa. Entretanto, o clã de sangue era completamente diferente dos humanos. Portanto, Levi não estava confiante de que conseguiria dominar a maldição do escravo de sangue. Depois que Levi terminou de recitar a maldição do escravo de sangue, o prisioneiro não reagiu. Não havia sinais de que a maldição do escravo de sangue que o cavaleiro Anderson havia descrito para Levi tivesse sido lançada com sucesso. Não posso. Levi murmurou. Ele tentou muitas vezes. Nenhum deles conseguiu. Isso significava que Levi não tinha como dominar o feitiço do clã do sangue. Pensando bem, fazia sentido. O clã do sangue e a raça humana eram raças completamente diferentes. Por mais desafiadora que fosse a prova de proficiência, não deveria haver como ele ultrapassar as restrições e aprender a magia do clã do sangue. Esta maldição do escravo de sangue era essencialmente uma habilidade mágica de uma criatura sobrenatural como o clã de sangue. Era uma habilidade mágica inata e um poder divino. Embora soubesse que poderia ter falhado, Levi não desistiu. Continuou a experimentar a maldição do escravo de sangue repetidas vezes. Contudo, o prisioneiro não se sentia sob seu controle do início ao fim. E assim, a maldição do escravo sangrento de Levi ainda não teve sucesso no segundo dia do experimento. Isso fez com que Levi se sentisse impotente. Se não der certo, podemos simplesmente vender o território para o reino e vendê-lo por um bom preço. Levi não queria vender Tulip e Sturmio a menos que fosse necessário. O dinheiro da venda desses dois territórios de uma só vez não seria suficiente para cobrir os lucros das operações a longo prazo. Levi limpou a mente e pensou cuidadosamente, imaginando se haveria outra maneira. A noite estava silenciosa. Levi olhou para a lua cheia no céu noturno. Ele estava preparado para tentar novamente durante a noite de lua cheia. Muitos membros do clã de sangue eram parentes da noite de lua cheia. Pode não funcionar normalmente, mas funcionaria na noite de lua cheia. O prisioneiro que Levi torturou por um dia inteiro tinha olheiras e estava amarrado. O prisioneiro disse, me mate, não fique reclamando na minha frente. Estou ficando louco com a sua reclamação. Desde ontem, Levi vinha reclamando com ele sobre coisas estranhas. Ele não aguentava mais. Levi o ignorou. Quando ele terminou de entoar o encantamento geral na noite de lua cheia, ele sentiu seu coração aquecer. Uma corrente quente começou a se espalhar em seu coração. Ele ficou surpreso que a semente da besta sangrenta, semelhantes a uma névoa de sangue, em seu coração tivesse reagido à noite de luar enquanto ele entoava o encantamento. Qual é a situação? Levi continuou a cantar. A semente da besta de sangue saltou, e fios de gás preto fluíram. No entanto, aos olhos de Levi, esse gás negro não podia mais ser chamado de gás negro. Isso porque a aura era vermelho sangue. Ao mesmo tempo, gases sanguíneos circulavam pelos membros e ossos de Levi. Enquanto Levi cantava, suas pupilas ficavam vermelhas. Em seu campo de visão, a lua cheia e nebulosa no céu parecia ter ficado vermelho sangue. Ele conseguia ver vagamente um rio de sangue fluindo na lua cheia. O rio de sangue era caudaloso e extremamente espesso. Algumas criaturas vagavam lá dentro. Havia todos os tipos de criaturas vermelho sangue e criaturas ferozes do clã do sangue. À medida que o rio de sangue fluía, todos os rios de sangue se reuniam em um vasto lago de sangue no meio da lua cheia. Levi viu uma bola de névoa de sangue girando e se transformando como se estivesse viva no lago de sangue. Muitos membros do clã de sangue primário prostraram-se ao redor da névoa cor de sangue e a adoraram. O formato da névoa cor de sangue era muito semelhante à semente da besta de sangue em seu corpo. A situação do clã de sangue adorando a besta de sangue era semelhante à imagem dos anões adorando a besta de sangue no mapa de herança da técnica de respiração da besta de sangue. Besta de sangue. Tem alguma relação com a vontade do rio de sangue? Nesse momento, Levi ficou chocado. De acordo com o caderno do mago Franken, o rio de sangue na lua que Levi tinha acabado de ver deveria ser o rio de sangue Will. Foi esse rio de sangue que deu origem ao clã de sangue.
No Rio de Sangue, Levi viu os membros humanoides do clã de sangue descritos no caderno e outros tipos de membros do clã de sangue que eram ainda mais poderosos do que aqueles. Uma bola de névoa de sangue se espalhou e se estabilizou no meio do lago de sangue. Era precisamente um diagrama de herança da técnica de respiração que o Conde de Sangue herdara de seus ancestrais. Fera de sangue. Levi percebeu que parecia ter vislumbrado involuntariamente uma pista da verdade por trás do diagrama de herança da técnica de respiração. Bestas de sangue não são criaturas deste mundo. São criaturas poderosas do plano onde o rio de sangue está localizado. Levi pensou cuidadosamente e ficou com muito medo. A técnica de respiração de um mero cavaleiro estava relacionada a uma existência poderosa no plano multidimensional. O caminho do cavaleiro foi profundo. Não é de se admirar que cavaleiros pudessem andar sobre a terra tão cedo. Não é de se admirar que a lenda dos 7 cavaleiros do céu tenha sido espalhada na Igreja da Luz Sagrada. Os cavaleiros realmente não eram simples. Depois que Levi terminou de recitar o encantamento, um poder inexplicável surgiu no corpo de Levi, ou mais precisamente, na semente da besta de sangue em seu corpo. Então, uma corrente ilusória vermelho-sangue começou a se estender das costas de Levi. A corrente foi direto para o peito do prisioneiro e prendeu seu coração com força. Uma conexão misteriosa começou a se estabelecer entre Levi e o prisioneiro. Levi percebeu que parecia capaz de controlar cada movimento do prisioneiro. "Levante a cabeça", disse Levi. O prisioneiro levantou a cabeça. Levi abriu o peito do prisioneiro e viu a posição do seu coração. Uma bola de névoa vermelho-sangue apareceu lentamente e se condensou em uma marca de névoa de sangue. Esta era uma besta de sangue. Ao mesmo tempo, veio uma notificação do painel de proficiência. Levi abriu-a rapidamente. Técnica de respiração da besta sangrenta, nível 8, 56.743 100.000. Efeito especial, velocidade transcendente, contrato de sangue. Respiração dos Cavaleiros capítulo 228, entrando no mundo mágico. A Torre Cinzenta. 1. A maldição do escravo de sangue foi concluída. Levi tinha uma expressão complicada. Ele não sabia se era por causa do painel de proficiência, da singularidade da técnica de respiração da besta sangrenta ou de uma combinação desses dois fatores. Resumindo, naquela noite de lua cheia, ele aprendeu a técnica de maldição que somente o clã do sangue poderia dominar. Ele sentiu que poderia ter ativado alguns dos atributos ocultos da semente da besta de sangue ao recitar a maldição do escravo de sangue na noite de lua cheia. Como resultado, ele sentiu a vontade do rio de sangue que somente o clã de sangue podia sentir. Então, por acaso, ele obteve uma das habilidades inatas do clã de sangue, a maldição do escravo de sangue. Entretanto, a maldição do escravo de sangue foi o segundo efeito especial da técnica de respiração da besta de sangue, contrato de sangue. Levi abriu o efeito especial do contrato de sangue, um contrato injusto estabelecido pela vontade do rio de sangue. Aqueles que você contratar devem obedecer às suas ordens incondicionalmente e ser leais a você incondicionalmente. Eles não devem trair ou resistir a você. Eles nem sequer pensarão em desobedecê-lo. Sua vontade é a vontade do contratado. Este contrato não pode ser aprimorado. Desde que o nível do acordo não seja superior ao seu, este contrato pode ser válido em qualquer existência inferior à besta de sangue. Este contrato só pode ser válido mediante um acordo. Que contrato opressor! Isso é ainda mais poderoso do que a maldição do escravo de sangue que o cavaleiro Anderson me contou. Quando Anderson aplicou a maldição do escravo de sangue a Levi, ele mencionou que a maldição só poderia ser usada em raças que não fossem as raças de sangue. Geralmente, era usada principalmente em humanos ou outras raças fracas. No entanto, o contrato de sangue de Levi parecia ser uma maldição de escravo de sangue de qualidade superior. Não importava a raça, contanto que não fosse muito mais vital que ele, e contanto que seu nível fosse menor que o das bestas de sangue, ele poderia contraí-las. Isso significava que Levi poderia até mesmo contratar membros do clã de sangue. Talvez eu até possa fazer um contrato com Knight Anderson, Levi sorriu. Claro que ele não faria isso. Afinal, ele não era um vilão. Levi olhou para o prisioneiro. Mestre, disse o prisioneiro. Ele olhou para Levi com fanatismo nos olhos. Era como se um crente fanático tivesse encontrado o Deus em que acreditava. Levi sabia que esse era um controle preciso. Além disso, era controlado pela iniciativa subjetiva da pessoa controlada.
A pessoa controlada pelo contrato de sangue poderia administrar o território para ele sob lealdade absoluta. Agora, mate-se, disse Levi ao prisioneiro. Ao ouvir isso, o prisioneiro não hesitou. Sorriu e disse, mestre, posso pegar sua espada emprestada? Levi entregou a Frostmourne ao prisioneiro. Depois que o prisioneiro recebeu a espada, ele a esfaqueou no coração sem hesitar, como um robô executando uma ordem. O prisioneiro estava morto. A marca da besta de sangue em seu peito começou a se dissipar. O contrato de sangue só poderia ser usado em uma pessoa. Se o contratado falecesse, o contrato perderia sua eficácia. Naturalmente, Levi não desperdiçaria essa oportunidade preciosa com um prisioneiro. Ele estava de bom humor. Agora, poderia encontrar um grão cavaleiro e contatá-lo. Então, ele transferiria seu território para ele e o deixaria administrá-lo. Como era um lojista prático, ele só precisava vir ao mundo humano ocasionalmente para sacar dinheiro. Foi perfeito. Mas quem devo procurar em seguida? Levi pensou consigo mesmo. Grandes cavaleiros não costumavam ser tolos. Ele tinha o contrato de sangue agora, mas faltava-lhe um alvo adequado. Esqueça. Conversaremos sobre isso amanhã de manhã. Levi decidiu ter uma boa noite de sono. Ele pegou a técnica de respiração da besta de sangue que havia obtido do Conde de Sangue e olhou para a besta de sangue, em forma de névoa no meio do diagrama de herança. Parece que a técnica de respiração da besta sangrenta não é simples. Bestas sangrentas também podem ser um tipo de membro do clã sangrento. Além disso, podem ser criaturas de nível superior do clã sangrento. A técnica de respiração da besta sangrenta era uma técnica de respiração semelhante à técnica de respiração da serpente negra. Era uma técnica de respiração de primeira classe e de excelente qualidade. Portanto, Levi sentiu que se a lendária besta de sangue e cobra negra com uma vela existissem, elas deveriam estar no mesmo nível. E a besta gigante, Lótus Vermelha, por trás da técnica de respiração de nível perfeito parecia ser de um nível mais alto do que as duas anteriores. O tempo todo, pensei que as criaturas lendárias por trás dessas lendas fossem os ancestrais de todas as grandes famílias. Agora parece que posso estar enganado. Já que as bestas de sangue podem existir, então a serpente negra, o Lótus Vermelho, o gigante de gelo. Todos eles podem ser reais. Além disso, é muito provável que sejam existências poderosas de outras dimensões. Isso também mostra que o potencial da técnica de respiração do cavaleiro é extremamente grande. Não é o que parece à primeira vista. A confiança de Levi em se tornar o lendário cavaleiro cresceu. Talvez a técnica de respiração da cobra negra ou a técnica de respiração do gigante possam dar origem a um segundo ou até mesmo um terceiro efeito especial. Elas precisam de uma oportunidade para serem ativadas. Levi estava deitado na cama, pensando no candidato adequado para o contrato de sangue. Por que não faço um contrato direto com o rei? Levi de repente teve um pensamento maluco. Ele poderia muito bem transformar o rei em seu contratante sem que ninguém percebesse. Nesse caso, todo o reino seria dele, sem falar nesses dois territórios. Esqueça, esqueça. O risco é muito grande. Vamos evitar que a igreja descubra. O rei precisava interagir com o papa com frequência. Com a formação da igreja, seria fácil descobrir a peculiaridade do rei. Respiração dos Cavaleiros capítulo 229, entrando no mundo mágico. A Torre Cinzenta. 2. Então vou contratar meu vizinho. Levi se lembrou de outro conde na parte oriental de seu território, o conde Redwood do território de Redwood. Ele também era um grão cavaleiro. Então será Jarl Redwood. Levi obedeceu e imediatamente se equipou. Ele planejava aproveitar a escuridão da noite. Ele saiu do castelo e olhou para a lua fria e redonda no céu. Levi não conseguiu se acalmar por um longo tempo desde que viu a ilusão do rio de sangue na lua cheia. Se tudo correr bem, podemos ir para a capital amanhã. Será que conseguiremos ver a lua no reino dos incrédulos? Suspirou Levi. Uma rajada de vento frio soprou, e os pelos do braço de Levi se arrepiaram. Ele ficou alerta instantaneamente. Detecção de aranha. Perigo. Pelo canto do olho, uma sombra negra avançou em sua direção na velocidade da luz. A sombra negra era muito rápida. Era ainda mais rápido que a velocidade transcendente de Levi. Estrondo. Levi sentiu uma força enorme. Ele foi mandado voando. Ele caiu no chão. Poeira e pedras voavam por toda parte. Levi levantou-se solenemente no poço, com o rosto coberto de poeira. Escamas pretas líquidas fluíam por todo o seu corpo.
Elas se cruzavam e produziam sons sibilantes. Entretanto, um buraco horrível apareceu em seu peito, apesar da defesa líquida da escama negra do pico do 10º nível. Uma marca de garra apareceu na armadura de gigante de gelo de Levi, deixando um arranhão nela. Levi ficou um pouco chocado ao olhar para a figura esguia à sua frente. Como esperado de um clã de sangue. Você está aqui para vingar Venina? Perguntou Levi. À sua frente, estava um jovem nobre, vestido com roupas luxuosas. Era bonito e ligeiramente pálido. Seu corpo era esbelto e bem proporcionado, e todo o seu corpo emitia uma tênue aura de sangue. A expressão do jovem era fria. Você tem o cheiro daquele velho que eu odeio. Eu sabia. Aquele sujeito mais velho sempre os favorece, humanos. Ele sabe que você matou Venina, mas não o matou para vingá-la. Ele até ficou na sua cidade e se tornou seu suposto amigo. Que ridículo. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Andreu, um nobre do clã de sangue. Venina é minha boa amiga, disse Andreu com uma expressão sombria. Levi suspirou em seu coração. Como esperado, os membros do clã de sangue tinham um jeito de se sentirem. Matar um deles atrairia um bando deles. Contudo, Levi não estava com medo. Você é apenas um membro do clã de sangue secundário. Não é humano nem fantasma, mas um nobre do clã de sangue. Comparado ao velho, não sinto nenhuma nobreza em você, zombou Levi. Andreu zombou com desdém. Nem todos os membros do clã de sangue respeitavam o ancião. Isso era especialmente verdadeiro para uma criatura estranha como Knight Anderson. Ele veio para se vingar porque sentiu que Anderson havia abandonado Flower City completamente. Andreu sabia que, se Anderson estivesse em Flower City, causaria problemas. Seria um bom sujeito e o impediria de se vingar dos humanos. Ele se manteria fiel à sua moral e justiça tediosas. O velho não entendeu que no momento em que se tornou um membro do clã de sangue, ele não estava mais do mesmo lado que os humanos. Pensando nisso, André não perdeu mais tempo. Ele sentia que o senhor à sua frente era poderoso. Entre todos os grandes cavaleiros que vira, ele era um dos 3 melhores. Essa pessoa já havia tocado o limiar de um cavaleiro lendário. Entretanto, Andreu ainda estava confiante em matá-lo porque ele era um nobre membro do clã de sangue secundário de 2ª geração. Havia pouquíssimos membros da 2ª geração no clã de sangue secundário. Ele já havia lutado com um cavaleiro lendário entre os humanos e confiava em seu físico poderoso para enfrentar o oponente. Portanto, ele não imaginava que o Lorde à sua frente pudesse ser comparado a um cavaleiro lendário. De repente, Andreu se transformou em uma imagem residual e avançou em direção a Levi novamente. A velocidade de Levi não era tão rápida quanto a do último, então ele ficou onde estava sem nenhuma intenção de se esquivar. Com o vibrosensor avançado, ele conseguia sentir a direção do ataque de Andreu, mas o adversário era rápido demais. Mesmo que sentisse, não seria fácil desviar. Essa era uma velocidade esmagadora. Se fosse convertida em uma técnica de respiração, a velocidade de Andreu seria pelo menos uma técnica de respiração do tipo rápida, no limite do nível 10. Estrondo. Levi foi arremessado para longe novamente. Ele caiu no chão e sentiu seus órgãos internos se retorcerem. Aproveitando que estava sendo mandado voando para longe, Levi pulou o muro da cidade e correu em direção ao deserto. Andreu zombou e correu atrás dele. Humano fraco, você só pode se tornar presa do clã do sangue. Não vou te matar tão cedo. Vou sugar seu sangue lentamente e te transformar em um cadáver seco. Vou selar você na estátua de cera de Venina e deixar que se arrependa dos seus pecados para sempre. Levi permaneceu em silêncio. A figura de Andreu desapareceu e voltou a persegui-lo. Bum! As costas de Levi foram atingidas novamente. Sua escama negra líquida foi espalhada mais uma vez. Felizmente, a armadura de gigante de gelo de mitril puro era poderosa, e Andreu não conseguiu romper a defesa de Levi. Afinal, a escama negra líquida já havia neutralizado a maior parte de sua força. O corpo inteiro de Levi foi arremessado para longe, e ele só parou depois de bater em uma grande árvore. Ele limpou o sangue do canto da boca e sorriu. Andreu sorriu sinistramente. Um pequeno pedaço de presa com pele áspera e carne grossa é mais delicioso quando comido. Sob o luar, o corpo de Levi começou a crescer. Normalmente, para evitar parecer muito volumoso e bárbaro, Levi usava a transformação por encolhimento ósseo para manter sua altura em torno de 1,9 metro. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 230, Entrando no Mundo Mágico. A Torre Cinzenta. 3. Agora, ele finalmente havia se libertado.
O gás negro ao seu redor dançava descontroladamente, espalhando-se e rasgando suas roupas. O gás negro da semente gigante envolveu seus braços, e então gelo apareceu, condensando-se em um avambraço. Este era o efeito especial da técnica de respiração gigante, braço de gelo. Sua força começou a aumentar exponencialmente. Em seu corpo, as sementes da montanha do avetruz e do rinoceronte gigante começaram a explodir, e sua força aumentou novamente. Levi, com mais de 2 metros de altura, alongou os músculos e os ossos. Se não conseguisse derrotar aquele membro do clã do sangue, mesmo que se esforçasse ao máximo, usaria o sangue do lótus vermelho. Sem dúvida, Andreu era o inimigo mais poderoso que Levi já havia encontrado. Ele já havia superado o punho do Império. Talvez somente um cavaleiro lendário pudesse lutar contra essa pessoa. Hoje à noite, na véspera de sua jornada ao reino dos incrédulos, Levi finalmente deu as boas-vindas à batalha com a qual havia sonhado. Ele queria usar essa batalha para testar sua força. Vamos lá, inseto, Levi zombou. Bang! Andreu exerceu sua força novamente. Ele se transformou em um vento negro e parecia estar em todo lugar, como uma sombra o seguindo. Ao redor de Levi, inúmeras sombras de Andreu apareceram. De repente, unhas compridas apareceram na mão de Andreu, como as garras de um lobo. Garra afiada sangrenta. Andreu avançou. Essa era a técnica física do clã do sangue. Levi pegou um tronco grosso de árvore no chão e começou a girar no mesmo lugar. Rachadura, rachadura. Um momento depois, o tronco da árvore foi cortado seção por seção. Outro golpe atingiu o rosto de Levi. Ao mesmo tempo, as palmas das mãos de Levi foram preenchidas com gás preto, transformando-se em garras fantasmagóricas negras que agarraram as garras afiadas de seu oponente. Eu peguei você! Levi gritou. Estrondo. Palma divina ondulada dourada. Ele pegou Andreu e o jogou no chão. Andreu foi jogado no chão. Seu lindo manto estava rasgado em pedaços, revelando uma figura esguia que parecia ser feita de aço. O chão rachou e poeira voou para todos os lados. Andreu escapou das garras fantasmagóricas de Levi e rapidamente se afastou de Levi. Seu rosto estava pálido. Ele não esperava ser derrotado. O ataque de Levi quebrou os ossos de seus braços. No entanto, a capacidade de recuperação do seu clã de sangue era potente. Dizia-se que o clã de sangue primário não conseguia parar o rio de sangue, e o clã de sangue não podia morrer. Em outras palavras, mesmo que os membros originais do clã de sangue primário fossem mortos em termos diferentes, suas almas fiéis retornariam ao rio de sangue e renasceriam. Embora ele pertencesse ao clã de sangue secundário e não pudesse fazer isso, ainda era fácil para ele curar instantaneamente alguns ferimentos que pareciam impossíveis de serem recuperados pelos humanos. Corte cruzado da lua sangrenta. Andreu de repente sacou uma espada longa e atacou Levi. Era possível perceber que ele também era um especialista em espadas. Ele sabia que não poderia lutar contra Levi de frente. Caso contrário, seu corpo seria despedaçado pelo estranho poder de Levi. Mesmo que não morresse, isso lhe causaria problemas. A rápida autocura do clã de sangue secundário também exigia consumo de energia. Em um curto período, era impossível curar-se rapidamente muitas vezes. Levi também tirou Frostmourne. Corte cruzado dourado vs. Corte cruzado da lua sangrenta. Bang. 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 A luz de espadas e sabres flutuava na floresta. A batalha mais poderosa do mundo ocorreu no deserto à noite. Por onde Levi e Andreu passavam, as árvores desabavam. Um golpe casual deles poderia causar danos enormes. No final, o Levi's Golden Cross Slash ainda estava um nível acima. A espada longa de Andreu foi cortada ao meio por Levi. Ele jogou sua espada fora e atacou Levi. Se não fosse pelo fato de que ele queria testar a força de sua técnica de respiração, Levi só precisava do suspiro do gigante de gelo e seus selos para matar o inimigo. O ataque de Andreu era poderoso, e ele sempre conseguia romper as escamas negras líquidas de Levi. Infelizmente, Levi ainda tinha a armadura de gigante de gelo, então ele tinha uma grande chance de cometer erros. No entanto, Andreu não conseguia fazer isso. Ele tinha que se esquivar constantemente dos ataques de Levi, pois acabaria miserável quando Levi aproveitasse a oportunidade. Mas Andreu não queria desistir assim tão fácil. Ele era um nobre membro do clã do sangue. Além disso, hoje era noite de lua cheia. Era a terra natal dele. Ele não planejava mais brincar com sua presa.
Seu corpo começou a se expandir como se uma fera gigante estivesse prestes a rastejar para fora de seu corpo esguio. As roupas de Andreu estavam completamente rasgadas. O Andreu nu já havia se transformado em um monstro com músculos cor de sangue expostos. Ele não tinha pele e estava coberto de muco cor de sangue. Tinha 4 metros de altura e parecia um fantasma magro. Seu braço direito havia se transformado em uma lâmina de osso pálido. Esta era a sua forma do clã do sangue, completamente diferente da de Venina. Cada membro do clã do sangue tem suas próprias características. Tempestade de sangue. O corpo inteiro de Andreu girou rapidamente, quase se transformando em um peão em alta velocidade. A lâmina de osso cortou o vazio, cortando o ar, formando uma tempestade vermelho-sangue que devorou tudo ao redor. Essa foi a jogada matadora de Andreu. Após liberar sua forma de clã de sangue, ele ganhou a força de combate de um cavaleiro lendário. Estrondo. Andreu, que era como um tornado vermelho-sangue, chegou. Foi rápido. Levi respirou fundo e olhou para o tornado cor de sangue que havia entrado no alcance do suspiro do gigante de gelo. O selo de proteção iluminou seu corpo com uma luz prateada brilhante. Ao mesmo tempo, as escamas negras líquidas jorraram e se acumularam ao redor de Levi. Estrondo. Ouviu-se um som cortante e ensurdecedor. A proteção prateada brilhante foi rapidamente quebrada. Ao mesmo tempo, as escamas negras líquidas também foram levadas embora, transformando-se em gás preto e se dissipando. Levi abraçou a tempestade giratória. Respiração dos Cavaleiros capítulo 231, entrando no mundo mágico. A Torre Cinzenta. 4. Então, ele estalou os dedos. O fantasma do gigante de gelo apareceu atrás de Levi. A geada passou e tudo ficou congelado. Momento congelado. Sua escama negra líquida estava completamente destruída, e até mesmo a armadura de gigante de gelo tinha arranhões profundos pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido antes. Este foi um ataque comparável ao de um cavaleiro lendário. Essa também era a fonte da confiança de Andreu. A armadura de gigante de gelo não era invencível. No fim das contas, era apenas uma armadura de mitril que a bruxa havia personalizado para Melon. O único detalhe era que ela estava encantada com um feitiço. No entanto, Levi ainda segurava Andreu. Se a escama negra fosse quebrada, ela se condensaria novamente. Um fluxo constante de gás preto surgiu na semente da cobra negra. A cobra negra. A semente já havia explodido. Ferimentos também apareceram no corpo de Levi. Ele já sabia onde estava seu limite atual. Ou seja, ele poderia receber um ataque comparável ao de um cavaleiro lendário. Andreu, que estava na frente dele, ficou temporariamente congelado. No entanto, o corpo do clã do sangue era muito forte. Embora seu corpo estivesse congelado e seus movimentos fossem lentos, ele não perdeu completamente seu poder de combate como o outro grão cavaleiro. Ele olhou para o feitiço de Levi em choque. Você é um bruxo. Eu sabia. Como um grão cavaleiro comum poderia ser páreo para Venina. Aquela luz prateada agora parece ser obra da família Winchester. Você é um exorcista espiritual da família Winchester? O clã de sangue e as famílias transcendentes sempre tiveram uma rixa de sangue. Hoje, vamos resolver as velhas e novas disputas juntos. Andreu sorriu. No momento seguinte, as chamas azul celeste engolfaram tudo. Levi já havia visto seus limites naquela batalha. Ele não se conteria como antes. O selo que ele havia preparado previamente já estava destruído. Gelo e fogo eram duas coisas diferentes. Num instante, Andreu sentiu tanta dor que quis morrer. É preciso saber que o selo de chamas de Levi estava quase no nível 4. Poderoso. O clã do sangue era fraco, para começar. Portanto, esse ataque repentino de fluxo de chamas mudou diretamente a situação. Lutando nas chamas, Andreu foi engolido por outro selo do poder do dragão. Isso é um fluxo de chamas. Esse era o selo da família Constantine. Como você dominou os selos das famílias Winchester e Constantine? Em meio às chamas, Andreu, em pânico, gritou. Seu corpo congelado ainda não havia se recuperado. Imediatamente depois, os olhos dourados apareceram no vazio, e o poder do dragão foi varrido. Além disso, em algum momento, escorpiões venenosos rastejaram sobre seus pés, roendo sua carne e sangue. Levi usou todos os seus trunfos para garantir que conseguiria matar seu oponente. Seu corpo inchou novamente até 2 metros e 5 metros. Gás negro e fervente emergiu da técnica de respiração do lótus vermelho.
O sangue de Levi começou a esquentar como se estivesse prestes a queimar. Seu corpo emitia vapor, e ele exalava incontáveis gases brancos. Sangue flamejante fluía sob sua pele. Um poder ilimitado preencheu o corpo de Levi. Seus atributos físicos, força, velocidade, físico, percepção e defesa foram todos aprimorados. Estrondo. Levi desceu do céu e aproveitou o efeito do suspiro do gigante de gelo para derrotar seu oponente. Ele pressionou Andreu contra o chão, e Andreu continuou lutando. Naquele momento, sua força foi completamente esmagada por Levi. Levi segurou Andreu firmemente, e sua palma divina e ondulada dourada desceu, destruindo quase todo o corpo de Andreu, fazendo sangue e carne voarem para todos os lados. Contudo, André não morreu. O físico poderoso do clã do sangue era aterrorizante. Levi de repente pensou em algo. Por que eu deveria matá-lo? Posso contratá-lo. Então, ele começou a entoar o contrato de sangue. Ele ouviu Levi entoando um encantamento familiar. A expressão de Andreu mudou drasticamente. Como você conhece a maldição do escravo de sangue? Você não é um membro do clã de sangue. Andreu ficou completamente chocado com a pessoa à sua frente. Qual era a identidade desse humano? Porque ele sabia um pouco de tudo. Andreu não achava que a maldição do escravo de sangue de Levi funcionaria. Ele teria sentido a aura do clã de sangue se fosse uma raça de sangue. No entanto, não sentiu nada. Havia apenas duas possibilidades para essa situação. Uma era que sua linhagem era muito fraca e seu reino não conseguia senti-la. A outra era que sua linhagem era muito alta e cobria a aura do seu clã de sangue. Mesmo sua linhagem secundária do clã de sangue de segunda geração não conseguia percebê-la. Atrás de Levi, uma corrente vermelho-sangue se estendia. Andreu lutou, mas era frágil. Mesmo com o físico robusto e a capacidade de autocura do clã do sangue, ele não conseguiu se recuperar rapidamente após ser atacado por Levi inúmeras vezes. No final, a corrente vermelho-sangue prendeu Andreu firmemente. Então, a marca da besta sangrenta começou a aparecer no peito de Andreu. Os olhos de André começaram a mudar. Sua expressão era normal, mas ele disse, mestre. Esmague seu próprio coração, disse Levi. Andreu agarrou seu coração sem hesitar, mas Levi o impediu. Ele deu um suspiro de alívio e finalmente confirmou que o contrato de sangue havia subjugado Andreu com sucesso. Para ficar seguro, Levi amarrou Andreu e limpou o campo de batalha antes de trazê-lo de volta ao castelo. De repente, ele percebeu que não precisava mais incomodar Earl Redwood. Este membro do clã de sangue parecia mais adequado. Na câmara secreta subterrânea do castelo, o corpo ferido de Andreu já começava a se curar. Levi não pôde deixar de admirar a capacidade de autocura do clã do sangue. Eles eram fortes demais. Esses ferimentos mortais poderiam ser recuperados. Respiração dos Cavaleiros capítulo 232, entrando no mundo mágico. A Torre Cinzenta. 5. Não é de se admirar que algumas pessoas quisessem fazer parte do clã de sangue, não humanos. Os humanos ainda eram muito fracos. Levi perguntou a Andreu e descobriu que sua identidade antes de se tornar membro do clã de sangue era Conde de Lille. Ele era o patriarca da família de um conde 200 anos antes, mas essa família já havia desaparecido. Você pode mudar sua aparência? Perguntou Levi. De acordo com o manual dos monstros do mago Franken, o clã do sangue era muito bom em se esconder. Eles podiam mudar de aparência e imitar as pessoas que viam. Foi por isso que os membros do clã de sangue puderam se esconder por tanto tempo e profundamente no mundo humano. Andreu assentiu, essa é a habilidade básica do clã de sangue. Tudo bem, de agora em diante, você assumirá a minha aparência. Quero que você me substitua e seja o senhor de Tulip e Stormion. Lembre-se, a partir de amanhã, você é Levi, enfatizou Levi. Andreu assentiu. Essa era a vantagem de ser um servo de sangue. Eles podiam seguir as regras estabelecidas por Levi incondicionalmente. Era equivalente a ter a lealdade dos mortos-vivos e ainda ter a consciência de quando eles estavam vivos, não como um robô. Lealdade absoluta. Era disso que Levi precisava. Sim, mestre, disse Andreu. Levi contou a Andreu sobre as coisas que ele precisava observar no futuro e alguns de seus hábitos. Ele queria que ele fingisse ser ele no futuro. Por exemplo, ele o proibiu de sair e dizer que estava em reclusão caso alguém viesse procurá-lo. Ele o proibiu de ter qualquer contato com a igreja, de expor sua identidade como membro do clã do sangue e de beber apenas sangue de gado no futuro. André entendeu naturalmente o que seu mestre queria dizer. Não se preocupe, mestre.
E assim, Levi finalmente resolveu o problema do seu território depois que ele partiu. Para ele, esse foi o melhor resultado. Com André assumindo sua identidade e supervisionando o território, ele se mostrou leal e decidido. Poucas pessoas neste mundo eram mais poderosas do que André. André era quase imbatível enquanto a igreja não o descobrisse. Até ele precisou usar todos os seus trunfos para derrotar Andreu. Essa era a verdadeira força de um cavaleiro lendário. Além disso, André teve uma vida muito longa. Depois de algumas décadas, André pôde mudar completamente de aparência e permanecer como senhor, como filho de Levi. No futuro, ele poderia até ser neto de Levi. Até Andreu morrer. No entanto, havia alguns riscos na representação de Andreu, mas, no geral, essa foi a melhor escolha para Levi. Após resolver o problema do território, na noite seguinte, quando Levi estava prestes a partir para a capital, o cavaleiro Anderson retornou. Ele olhou para Levi com uma expressão estranha. "Por que sinto a aura de Andreu em você?" Levi deu de ombros e disse casualmente: "Andreu veio me causar problemas, e eu o transformei em um servo de sangue." Um ao outro, mesmo que Andreu mudasse sua aparência e se disfarçasse, Anderson ainda seria capaz de percebê-lo. Por isso, Levi decidiu não fingir mais. Queria esclarecer as coisas com Knight Anderson e colocar as cartas na mesa. Anderson tinha uma expressão de descrença. "Isso é impossível. Eu não senti nenhuma aura do clã de sangue em você antes. Havia algum membro do clã de sangue entre seus ancestrais?" "Não tenho certeza." Levi pensou momentaneamente e disse sério. "De qualquer forma, eu dominei a maldição do escravo de sangue." Anderson cheirou cuidadosamente na frente de Levi como um cão de caça. Depois de um tempo, ele pareceu confuso e disse: "Que estranho. Eu não sentia a aura do clã do sangue antes. Agora que estou sentindo o cheiro novamente, parece haver uma aura frágil. Embora muito tênue, é de fato a aura do clã do sangue. Será que meu nariz estava com defeito?" Anderson duvidou de sua vida. Logicamente falando, com sua identidade como membro do clã de sangue de primeira geração, ele não deveria ter cometido um erro. Levi imaginou que talvez fosse porque ele havia usado a maldição do escravo de sangue na noite de lua cheia e ativado o atributo do clã de sangue da técnica de respiração da besta de sangue. Era por isso que Andreu, um membro poderoso do clã de sangue da primeira geração, conseguia sentir essa aura fraca do clã de sangue. "Não pode ser. Poderia haver um membro do clã de sangue entre meus ancestrais?" disse Levi com uma expressão diferente. "Deve ser esse o caso. Caso contrário, você não teria dominado a maldição do escravo de sangue. Além disso, a maldição do escravo de sangue não pode ser usada em membros do clã de sangue em circunstâncias normais. No seu caso, isso significa que o membro do clã de sangue do seu ancestral deve ser um membro de alto escalão do clã de sangue, e não um membro comum. Somente membros de alto escalão do clã de sangue podem escravizar membros de baixo escalão do clã de sangue", disse Anderson como se tivesse visto um fantasma. Em sua impressão, não parecia haver nenhum membro de alto escalão do clã do sangue vindo a este mundo. É claro que ele não podia descartar a possibilidade de que alguns membros de alto escalão do clã do sangue tivessem se escondido no mundo humano durante a interseção inicial dos reinos e deixado para trás linhagens com os humanos deste mundo. Talvez. De qualquer forma, estou partindo hoje. Deixarei Andreu continuar sendo o senhor em meu lugar. Sir Anderson, se outro membro do clã de sangue vier procurar problemas com Andreu, terei que incomodá-lo para cuidar dele, disse Levi. Levi estava preocupado principalmente com a atitude do cavaleiro Anderson. Embora Anderson tivesse uma boa personalidade, ele havia acolhido um membro do clã de sangue como servo de sangue. Se Anderson estivesse insatisfeito, ele estaria em apuros. Agora, parecia que ele estava pensando demais. Knight Anderson não se importava muito com isso. Anderson suspirou e disse: "Eu não esperava que você fosse para o mundo mágico tão cedo. Pensei que poderíamos ter uma boa conversa depois que você avançasse para o reino lendário no mundo humano. Esqueça, falaremos sobre isso no futuro. Talvez eu fique entediado no mundo humano e vá para o mundo mágico procurar por você. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.